gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a continuação de Minha Culpa, que é o Sua Culpa, que saiu no caso no finalzinho de dezembro no Prime Video, que eu estava bem ansiosa para assistir essa continuação, que no caso eu acho que eu até preferia não ter assistido. Mas então, se você for um fã de cultura pop e adora ficar por dentro das novidades que a gente tem de filme, de série, de streamings nos cinemas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que eu sempre tento trazer as novidades para vocês o quanto antes. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo que me ajuda bastante, que é assim que o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar. E ele pode comer esse vídeo cada vez para mais gente. E agora chega de papo e vamos falar de Sua Culpa. Continuação de Minha Culpa, como eu falei pra vocês, e que aqui a gente vai continuar acompanhando e vendo sobre o romance e a história da Noah e do Nick. E nesse filme, então, o relacionamento da Noah e do Nick vai estar passando por provações, né, por novas provações, já que a Noah vai estar aí no último ano do colégio, ela tá pra se formar, e com isso também ela vai começar a viver novas aventuras. Eu acho que dá pra gente falar assim, né, porque ela vai então pra universidade, ela vai começar a conhecer gente nova, querer fazer coisas novas, realmente começar. Sempre tem que ter uma moto pra atrapalhar meu vídeo. Quando eu tô bem e a moto vem, eu vou te socar. Ela vai estar então nessa questão de estar conhecendo realmente quem ela é, o que ela quer fazer da vida e enfim. Isso pode, né, começar a atrapalhar um pouquinho o relacionamento dela com o Nick, que a gente sabe que quando a gente fala de filmes assim, né, desses filmes clichês, e enfim, sempre que tem continuação, o fato de eles terminarem o colégio, tá indo para uma universidade, tá indo começar a viver experiências novas realmente, acaba sempre sendo realmente assim um desafio, um empecilho para eles ficarem juntos, até porque também vão surgir coisas, segredos do passado aí do Nick no relacionamento deles. E também no filme anterior, os pais deles descobriram, né, que eles têm esse relacionamento escondido e eles vão estar fazendo todo o possível nesse filme para atrapalhar o namoro dos dois. E também vai ter uma parte aí, vai pegar um pouco por segredos de família que envolve justamente a família do Nick, que é no caso ali toda a questão dele com a mãe, enfim. Mas a gente vai começar a destrinchar, vai começar a comentar melhor sobre todos esses pontos agora, que o vídeo vai ser com spoilers. Então, caso você ainda não tenha assistido Sua Culpa, assista. Eu não sei se vale tanto a pena quanto o primeiro, mas, né, vai que você quer saber a história ainda da Noah e do Nick. Então aí vale a pena você ir assistir e depois que você assistir Sua Culpa, você volta aqui pra comentar comigo sobre ele. Sua Culpa, então, como eu falei pra vocês, é a continuação da trilogia de Minha Culpa, que é baseado nos livros da Mercedes Ron. E eu ainda não li os livros, tá? Eles estão aí na minha lista pra eu ler esse ano, até porque esse ano a gente deve ter o terceiro e eu acredito que vai ser o último filme, né, aí dessa franquia. Então eu pretendo ler, mas ainda não li. E assim, gente, já não tendo lido o livro, que filme tenebroso e que continuação horrível que a gente teve aqui em Sua Culpa, pelo amor de Deus. Olha, vocês me valorizem, porque eu estou literalmente no meio de uma gravação de um vídeo e eu parei pra escutar todos os áudios de vocês, ver o que vocês estão falando e ainda vim aqui responder, tá? Vocês me valorizem. Assim, gente, a verdade é que eu não achei o filme, não tava achando o filme tão tenebroso assim, até um certo momento dele. Até porque, assim, gente, foi o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Sempre que a gente fala de filmes, assim, que são justamente pra esse lado de ver a continuação do relacionamento do casal e, enfim, ainda mais quando a gente tá falando de adolescentes que estão saindo do colégio, começando a vida, né, jovem adulto, enfim, sempre tem essa trama de que vai ter alguma coisa atrapalhando o relacionamento dos dois, que os dois vão brigar e por aí vai. Tá, isso sempre acontece, então por isso que eu não tava achando o filme tão tenebroso assim. Pra mim, ele começou a ter muitos problemas a partir do momento em que o Nick deu um ultimato ali na Noah, né? Que ele fala pra ela que ela tem que se decidir, porque na verdade ela fala pra ele, ela tá meio bêbada, mas mesmo assim ela tá tendo a noção de que o relacionamento deles não tá dando certo. E vou falar pra vocês que eu achei que a Noah, ela foi muito sensata em muitos momentos do filme. Tá? Nessa cena, inclusive, foi um momento que eu achei que até que ela foi sensata, dela olhar e falar, então, meu gato, o nosso relacionamento não tá dando certo, a gente não confia um no outro, a gente tá sempre, né, inseguro um com o outro, não tá dando certo, eu acho que a melhor solução é terminar. O que eu achei realmente meio que maduro da parte da Noah,
Porque o relacionamento deles não tava dando certo, né, gente? Não tava existindo um diálogo. Eles realmente ficavam o tempo todo duvidando, né, da fidelidade um do outro. Eles não acreditavam muito na palavra um do outro. Então eu achei a Noa sensata nessa parte. Que aí o Nick fala que ela tá bêbada pra eles conversarem depois. E meio que assim, é quando a Noa fala pra ele que ele não tá vendo problema nenhum e ele não tá tendo que resolver problema nenhum. Enquanto todos os problemas estão meio que caindo em cima da cabeça da Noa, né? Porque é a questão de ver as coisas que tem do Nick relacionado com a mãe. Aí a questão da mãe da Noa em cima dela, porque eles não aprovam o namoro dela com o Nick. Enfim, né? Várias questões, enquanto o Nick só tá literalmente recebendo a Sofia numa bandeja de prata pra ele, né? Então, pra mim, ali, esse foi o ponto principal do filme, que eu achei que o filme começou a ter muitos problemas relacionados ao nosso casal. Nesse, assim, eu acho que teve um ponto também que eu achei que esse filme, ele tava meio que virando muita coisa e meio que uma salada de assuntos, sabe? Tanto que, vamos lá, porque realmente é muito assunto, né? Dentro aí da história desse único filme. Por exemplo, nesse filme surge toda a trama da Briar, que é uma ex-namorada do Nick, e que eles sofreram um acidente de carro, e o Nick, quando ela acordou, ela ficou 2 meses, se eu não me engano, internada, e aí quando ela acordou, o Nick já tava com outra, que no caso, ele estava com a Noa, e aí a Briar não gostou, enfim, porque ela tava grávida. Que assim, gente, eu vou falar que teve um ponto desse filme, inclusive, que, primeiro, tava na cara que o Nick tava escondendo da Noa. Clássico desses filmes, também não sei porquê, né? Porque, vamos falar a verdade, gente, ele não cometeu crime. Eles sofreram um acidente? Sofreram, mas assim, eles não cometeram meio que crime nenhum, sabe? Ele não cometeu crime nenhum com a Briar. Então não custava nada. Ele teve olhado pra Noa e falado: então, é que a sua colega de quarto é minha ex-namorada e ela é meio bileléu dessa ideia. Custava ele ter falado pra Noa? Não custava. Até porque eu achei que realmente a Briar, ela é meio doida das ideias. Que teve um ponto do filme, que é aquela parte dela com o gato, que eu realmente achei que ela tivesse matado o gato, gente. Esse foi o ponto que eu falei pra onde esse filme está indo. Mas ela não tinha matado o gato, graças a Deus. Porque eu já tinha ficado bem assustada nesse momento da história. Enfim, a gente tem toda essa trama da ex-namorada do Nick, que com uma simples conversa entre Noah e Nick, isso tinha sido resolvido. Aí nesse filme a gente também tem a trama da mãe do Nick, que ela finalmente aparece, né? No primeiro filme a gente só teve ela citada em vários momentos da história, mas ela não tinha aparecido ainda, e ela aparece nesse segundo filme mostrando que ela meio que quer alguma coisa do Nick e alguma coisa do pai dele, né? Aí assim, gente, foi uma trama que, vamos falar a verdade, ela não serviu pra nada. Porque ela fica naquele negócio de tá querendo fazer um teste de DNA, que eu olhei e falei, pronto, vamos falar que a Noa é irmã do Nick. É só o que tá faltando, fazer um teste de DNA e falar que os dois são irmãos. Porque apesar que não ia fazer sentido, porque senão não ia dar pra gente comprar o casal, né? Pra gente torcer a favor deles. Mas pra mim era o que tava faltando. Aí olharam e falaram, não, mas a Maddie é filha realmente aí do William, que é o pai do Nick. Eu olhei e falei, tá, isso mudou em quê? Sabe, a menina continua sendo irmã do Nick. Eu olhei e falei, não mudou nada, pra mim continua a mesma coisa, só criou meio que um suspense em cima da história. Desnecessário, porque, novamente, gente, eu acho que não muda em nada o fato de terem feito exame de DNA e a Maddie ser irmã do Nick. Inclusive, nessa história da mãe do Nick, teve um ponto, gente, que eu achei incrível, é que a mãe do Nick andou a casa inteira procurando a escova de dente do William pra tentar fazer o teste de DNA e a Noah não viu, entendeu? A Noah não viu, nenhum empregado viu a mãe do Nick andando a casa inteira, entendeu? Eu olhei e falei, nossa, aqui todo mundo nesse filme realmente eles não têm uma visão muito boa, né? Eles estão precisando passar num oftalmo, porque a mulher andou a mansão inteira e ninguém viu a mulher andando lá. Além disso, teve uma parte nessa história que eu achei um pouco pesada, que foi justamente no final. No final não, quando a Noah descobre que no dia em que ela foi esfaqueada, né, pelo pai, que o pai dela tentou matar ela, a mãe dela estava com o William. A mãe dela estava num motel, né, traindo o pai dela. Tudo bem que o pai da Noah também não é uma flor que se cheire, não era, né? Mas mesmo assim, em vez de ela estar com a filha que, sem sabendo que o pai dela era doido, o marido era doido, não, ela tava, sabe, largou a menina em casa. Essa parte eu achei um momento, assim, pesado, sabe? De você olhar e falar, pô, eu fui esfaqueada, fui quase morta, que minha mãe tava lá aos amassos com o amante dela. E além daquela parte que eu falei pra vocês, que pra mim é onde começam os problemas, né, que é quando o Nick dá um ultimato na Noah. Além deste momento, né, que pra mim começa a ter os problemas, gente, o final é extremamente podre. Não preciso nem falar, eu acho que todo mundo que assistiu Sua Culpa teve essa mesma
ideia, né? Que o final é muito podre, porque a Noah fala que foi ela que ajudou a mãe do Nick a conseguir as evidências, né? Conseguir o DNA do William pra fazer o teste de DNA dele com a Mad, e enfim. E aí o Nick fica puto da vida com a Noah, o que assim, gente, vou falar a verdade pra vocês também. Não acho de extrema irrelevância os sentimentos do Nick. Até porque o Nick se sentiu traído, né? A gente sabe que ele sempre teve muitas questões com a mãe, porque a mãe nunca quis saber dele, enfim. Então eu não acho extremamente irrelevante os sentimentos do Nick com a mãe nessa questão toda. Porém, então, ele se sentir traído, eu acho que é compreensível. Mas, gente, na boa, você se sentiu traído, aí você vai e pega e beija outra mulher, outra menina na frente da sua possível da menina que é a sua namorada, até então ela era namorada. Que jeito bosta de resolver as coisas, né? Vamos falar a verdade, o Nick nessa cena, ele foi o pior personagem que a gente já teve. Quando a gente fala aí de After, através da minha janela, agora a gente tem Minha Culpa, eu acho que o Nick, nessa atitude dele, mostra que ele foi o pior de todos, porque os outros personagens, eles podem não ser lá as mil maravilhas, o Hardin pode ser tóxico, enfim, mas eles nunca traíram a menina, né? Essa parte a gente tem que falar, eles nunca traíram a menina. Esse final foi extremamente podre, e aí, enquanto o Nick foi atrás da Noah, a Noah acabou no quarto do Michael, dormiu com... Assim, dá a entender que ela dormiu com ele, mas eu olhei e falei, mas gente, não teve uma cena, né? Só teve uma cena deles dando um beijo. Então, não é porque eles deram uns beijos que significa que eles realmente transaram, mas, né? Enfim, dá a entender isso, e aí eles simplesmente olham um pro outro, e o pior, o filme termina com aquela frase do Nick meio que falando que, ele vai ser sempre a luz no fim do túnel. Meu filho, você estragou tudo quando você beijou a Sofia e você olha e você fala que você vai ser sempre a luz no fim do túnel da menina. Ele tem problema. O Nick, ele tem vários problemas. Principalmente no primeiro filme acho que já era um pouco evidente, mas no final desse segundo é mais evidente ainda. Aí tem alguns pontos que eu ainda queria comentar que não é sobre a história, mas é porque, por exemplo, gente, me incomoda muito a caracterização do Nick nesse segundo filme. Porque eu acho que, gente, não combina com o Nick, o que fizeram com ele, sabe? Essa coisa dele, cabelo penteadinho, né, alinhadinho, e enfim, aí ele de terno pra trabalhar, enfim, essa roupa, mas eu olhei e falei, pra mim ele tá muito desconfortável, sabe, fazendo tudo isso. Pode ter sido proposital, porque a gente viu no primeiro filme um Nick que, ele participava, né, das corridas, de rachas, e enfim, de gangues. E aí, quando vai pra esse segundo filme, a gente vê ele de terno, ele, sabe, um visual completamente diferente, que eu olhei e falei, meu Deus, gente, isso tá me incomodando muito. Então parece pra mim que ele tá muito desconfortável. Então eu não gostei muito, inclusive, da atuação do Gabriel Guevara em vários momentos do filme, que era um outro ponto que eu tinha que falar. Eu acho que um dos motivos se dá pela caracterização, porque eu não gostei da caracterização que fizeram no Nick. Dá pra entender que é justamente, né, porque o Nick está em uma nova fase da vida dele, ele tá vivendo outras coisas, né, vamos falar assim, ele tá virando adulto. Mas mesmo assim, eu não gostei muito realmente da caracterização dele, porque pra mim aquilo ali não é o Nick. Aí todo mundo que é fã de Sua Culpa, Minha Culpa e desses filmes, sabe da polêmica toda que está envolvendo os nossos protagonistas, né? O Gabriel e a Nicole. Nas pré-estreias, né, do filme, a gente já viu que a Nicole não estava nem um pouco confortável realmente de ficar muito perto do Gabriel. E eu tava com essa dúvida de olhar e falar, meu Deus, será que isso vai influenciar no filme? Como é que vai ser o filme, sabendo que os nossos protagonistas, eles estão brigados, inclusive falaram, né, que durante as gravações lá no set, tiveram várias brigas deles, e às vezes eles interrompiam os dias de gravação por causa dos atores que, né, não paravam de brigar e etc. Eu gostei do casal, eu acho que o casal continua tendo química, porém, em muitos momentos que ele estava com a Nicole, o Gabriel tendo que atuar com a Nicole, eu senti que ele estava extremamente desconfortável. Uma cena que pra mim, pelo menos, foi muito evidente é a cena em que a Noah desenha nele, né? Porque ele deu um chupão nela, o Nick deu um chupão na Noah, aí a Noah fala que ela não é uma vaca, não sei o que ele brinca, que qual que é o problema dela, meio que vamos falar assim, ficar marcada, e ela começa a rabiscar o corpo todo dele. Quando ela começa a desenhar, pra mim a cara dele é de que ele tá extremamente desconfortável de estar tendo que atuar com a Nicole, sabe? Ou de estar tendo que fazer aquela cena. Então, em alguns momentos, eu olhei e falei, meu Deus, gente, mas eles não estão sabendo ser nada profissionais, principalmente por parte do Gabriel. A Nicole, eu gostei da atuação dela, eu acho que ela não me passou essa sensação, tá? Eu acho que ela realmente
soube separar o que é profissional, o que é trabalho e o que é vida pessoal. Mas o Gabriel realmente, em alguns momentos, a cara dele pra mim entregava que ele não tava nem um pouco confortável com as gravações e com a companheira de cena dele. Eu deixei por último pra gente dar uma comentada por cima sobre a trama da Jenna com o Lion. Porque a trama deles, gente, ela não ganha, né, tanto destaque assim na história, tanto destaque no filme de uma forma geral. O que é uma pena, vou falar, porque eu gostei da trama dos dois. Eu acho que a trama deles também era uma trama muito legal da gente ver, porque é toda aquela questão de ai, a menina é rica e ele não é, então meio que como que ele vai fazer, o que que ele vai ter que fazer pra ele meio que poder chegar aos pés das coisas que ela tem. E ali também a gente começa a ter um assunto, mas eles não tinham, mas como eu falei, né, gente, eles ficaram muito em segundo plano. Outra parte, inclusive, eu achei meio estranho. Ah, gente, tá vendo como foi uma salada? Porque aí no meio dessa história do Lion, a gente tem assim, eles se envolvendo com gangues de novo. Do nada, lá no final, a gente tem uma corrida, né, um racha que, diga-se de passagem, foi o melhor momento do filme, foi a melhor cena. Mas mesmo assim eu olhei e falei, gente, do nada, assim, sabe, apareceu aqui um racha pra eles, mas beleza. E no meio dessa história toda da Jenna e do Lion, eu gosto deles falando sobre contradições. Eu acho que o filme ele tem alguns temas e algumas partes que são legais, sabe? Que é, por exemplo, essa coisa de contradições. Porque quando eles eram adolescentes, eles ainda estavam na escola, eles tinham meio que a convicção de que eles não fariam nunca tal coisa, eles nunca se submeteriam a tal coisa. Que é, por exemplo, o Lion falando que, né, meio que ele nunca se submeteria a trabalhar para outra pessoa, para começar a ganhar, né, dinheiro ou ganhar pouco, enfim. Mas é uma coisa que ele vê que não vai ter saída. Então, do quanto quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente nunca vai fazer aquelas coisas na vida. Mas é também muito uma frase que a Noah fala no filme, de que quando você vira adulto, ou pelo menos você começa a ter responsabilidades de adulto, não é você simplesmente fazer só o que você quer, mas é o que é certo a se fazer naquele momento. Então eu acho que tem coisas no filme que eram muito legais, sabe? Ainda mais porque a gente vê esse crescimento, começa a realmente ver esse crescimento dos personagens, a gente tá saindo do colégio, começando a trabalhar, a viver outras coisas, do quanto a cabeça deles vai amadurecendo. Só que o final do filme estragou muito o filme, né? Porque aí apodreceu o Nick num nível que, gente do céu. Eu tava imaginando que pra esse filme, os grandes vilões do filme, na verdade, iam ser os pais do Nick e da Noah, pra eles olharem e falarem, né, que não queriam aquele relacionamento, mas inclusive o começo do filme traz isso, de que eles realmente não queriam um relacionamento da Noah e do Nick, tanto que eles contrataram e colocaram o Nick pra trabalhar com a Sofia de propósito, só que eles esqueceram totalmente essa trama aí no meio do filme, né, gente? Eles começaram a jogar tanta coisa pra ser trabalhada de uma vez, que eu acho que é capaz até da gente esquecer de algumas outras coisas que tiveram. E eu acho que eles podiam ter feito uma divisão de assuntos. Por exemplo, essa história da mãe do Nick, não sei, ter surgido no próximo filme, ou talvez a trama da Briar ter surgido lá pro terceiro filme, não sei o que eles vão trazer pro terceiro filme, que vamos falar a verdade, se pro terceiro filme eles forem trazer a trama de que os pais da Noah e do Nick não querem eles juntos e vão tentar a todo custo separar os dois, tá atrasada. Essa trama vai estar bem atrasada, porque pra mim ela tinha que ter sido agora nesse segundo. Não li ainda o terceiro livro de Minha Culpa, mas pretendo ler antes de sair o filme, que o terceiro filme, inclusive, ele já está gravado, que é muito bom. Então acredito que ele deva sair ainda em 2025. Quero saber o que você achou de Sua Culpa, da continuação aí de Minha Culpa. Conta pra mim nos comentários o que vocês acharam. Quero saber a opinião de vocês também. E por aqui a gente ainda vai comentar sobre outros lançamentos, até porque a gente ainda tá logo no comecinho de 2025. Vamos falar sobre Capitão América, vamos falar sobre Branca de Neve e muitas outras coisas. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade. E também deixe seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que é assim que o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.